Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a Terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Iniciado o apocalipse orquestrado, poucas pessoas conseguiram compreender uma grande mensagem que está aqui na capa da revista The Economist 2025. Nós já falamos nesse canal aqui a respeito disso aqui. Um aviso realmente preocupante. A elite mundial falando a respeito de arrebatamento. Vamos relembrar o que nós vimos recentemente por aqui. Há uma carta do The Economist em inglês com uma mensagem que vai abalar sua sabedoria hoje. O código em inglês está numa carta pela metade, mas dá para ler perfeitamente o que deixaram lá. We responded faith. Let's be prepared to think it was membership by the king, the master of taking when placed. A tradução para o português é a seguinte: preparem-se, que os que responderam à fé estejam preparados. Se eram membros do rei ou do senhor, serão levados para outro lugar quando chegar a hora. É incrível, não é? Abaixo temos a foto de um anjo, claramente visível, pousado numa plataforma de nuvens, vindo à terra. Uma imagem que na verdade tem duplo sentido. Esse anjo, conforme está sendo dito aí nesse vídeo, também parece um cogumelo de explosão. Próximo, nós temos algumas imagens que fazem com que nós possamos compreender tudo isso. Nós temos Vladimir Putin por aqui, nós temos algo que eu não posso falar o nome, mas você já sabe o que é. Curiosamente, o líquido tem a mesma cor do que está envolvendo o mundo, símbolos de chips, telas de cadeia e, obviamente, uma imagem que mostra a chegada do computador quântico. Se olharmos tudo isso no relógio da própria agenda global, como você está vendo, tudo se encaixa nesse período aqui que nós estivemos vivendo ao longo dos últimos dias. E, curiosamente, também se encaixa com a contagem regressiva que se inicia a partir do momento que esse cara que está aqui por trás da capa assumiu o poder do Fórum Econômico Mundial. Eu estou falando de Peter Brabeck-Letmathe, o vilão que o Fórum Econômico Mundial colocou para cumprir essa agenda e que aparentemente ele já começa muito bem. Principalmente por estar em uma das suas principais reuniões no Fórum Econômico Mundial, representando o olho que tudo vê, com um dos seus olhos que tem um grande significado. Você sabe o que significa esse olho? Olhe, por exemplo, para os olhos da Rainha Elizabeth. Ela já andou com esse olho. Para Jimmy Carter, por exemplo, ex-presidente dos Estados Unidos, com um olho ali meio avermelhado também, com sangue meio roxo. Olhe para todas essas celebridades que estão passando aí na sua frente. Nós estamos diante de algo oculto e que essas informações não podem ser passadas. Eu gostaria muito de passá-las aqui. Esse vídeo que você está vendo aqui, ele também está dentro do canal secreto, pois lá eu não tenho censura alguma para segurar nenhuma informação. O canal secreto é uma plataforma privada, o qual eu estou deixando um link na descrição hoje para que você possa acessar apenas com o preço de custo do streaming por um ano. Isso sai menos de 40 centavos por dia. Esse vídeo faz parte das séries. As primeiras séries, que são documentários, os quais eu estarei lançando a partir de agora. Se você entrar lá, provavelmente uma já estará liberada e as próximas dos próximos dias serão colocadas. Pizzagate, Frazzle Drip, Pedovore, Adrenochrome, Red Shoes Club e Black Eye Club. Esses episódios dessa série trazem informações que você provavelmente nunca irá acessar em nenhuma das redes abertas.
e dificilmente irá receber esse conhecimento fora do canal secreto. É um trabalho incrível que eu estou fazendo e que o que está acontecendo com o olho desse cara, que agora é o líder do Fórum Econômico Mundial, será revelado lá. Peter Brabeck-Letmathe é o cara que está encabeçando esse apocalipse orquestrado. Muitas pessoas ficaram, entre aspas, encantadas ao descobrir uma mensagem sobre arrebatamento. Mas o arrebatamento, como eu já mostrei em um outro vídeo aqui, não é o arrebatamento que está nas escrituras. Não é o mesmo arrebatamento para a igreja, o corpo de Cristo, mas sim para a elite mundial. Uma capa como essa não é uma capa para nós, a população comum, e sim uma capa voltada à elite mundial, para que eles se comuniquem ao redor do mundo com as suas mensagens subliminares. E o que eles estão dizendo aqui? Que esse arrebatamento, entre aspas, é feito pelas próprias mãos deles. É o momento em que eles precisam, na verdade, construir. Provavelmente você já ouviu notícias, matérias falando a respeito dos bunkers dos bilionários. Por que eles estão construindo cada vez mais? Porque esse negócio de bunker de bilionário está crescendo cada vez mais no mundo. Porque eles começam essa preparação. A ampulheta mostra que o tempo acaba de iniciar, uma contagem regressiva, e isso aqui, com o último acordo feito pela própria OMS, nos diz muita coisa. The next global pandemic will occur. With this agreement, we're better prepared for a pandemic than any generation in history. Um apocalipse orquestrado, será? Um filme de Hollywood, há um tempo atrás, nos mostrou algo sombrio. Eu já havia falado a respeito disso em 2018, 2019, e nós vamos ver agora, para refrescar a memória aqui. Vamos assistir juntos esse filme aí, que ele tem uma mensagem impressionante. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Perceba, esse filme se chama Resident Evil. Acredito que muitos aqui já assistiram. Esses, nesse momento, representam a elite mundial, se reunindo para falar a respeito do fim do mundo. O Armagedon, 8 bilhões de pessoas no mundo, aparentemente traz um mundo descontrolado. E ele detalha cada um desses descontroles, os quais a população tem causado ao próprio meio ambiente. Se você olhar o mundo real agora, você vê que informações e notícias como essa são corriqueiras do nosso dia a dia. Nós estamos sempre ouvindo falar a respeito da degradação do meio ambiente, o excesso agora de derretimento das calotas polares, o aquecimento global. É isso que esses caras estão dizendo aí. Mas qual seria o plano por trás disso? Vamos ver. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. Perceba, nosso mundo está chegando ao fim. Crescimento da população descontrolado, o aumento dessa população causando a falta dos suprimentos, a falta de alimentos. Eles precisam dar um jeito, porque se consideram os donos do mundo, os senhores do mundo. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Essa elite mundial não é o governo visível que nós temos de diversos países, presidentes. Não, esses são meras marionetes. Eu estou falando de um governo invisível, entre aspas. Famílias que controlam o mundo e que estão acima desses caras. Um governo secreto, um governo oculto. Vou continuar aí. Um apocalipse orquestrado
que limpará a terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Infraestrutura e recursos. É isso que eles querem, um meio ambiente. Por isso, a luta tão grande pelo meio ambiente. Nas pedras guias da Geórgia, por exemplo, que eles destruíram, nós tínhamos lá: o primeiro mandamento dos 10 era reduzir a população para apenas 500 milhões de pessoas, que seria uma redução populacional de 95% da população atual, mais ou menos, e manter harmonia com o meio ambiente, com a natureza. Parece que esse filme aqui está falando a nossa língua, a realidade. Vamos continuar. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. Olha isso. Ele cita a Bíblia, as Escrituras, e diz: isso já foi feito antes. Um apocalipse orquestrado, o dilúvio, um reinício, um grande reset, como disse o próprio Klaus Schwab há alguns anos atrás. E o que nós vimos foi apenas um teste para algo que vai se iniciar em alguns anos. Esses caras estão falando de apocalipse orquestrado. A capa da revista The Economist aqui falando a respeito de arrebatamento. O que esses caras estão dizendo? Eles estão falando praticamente a mesma linguagem. Estão iniciando uma contagem regressiva. E quem está por trás de tudo isso? Peter Brabeck-Lemaf, do Fórum Econômico Mundial. É o cara que está dando sequência ao trabalho de Klaus Schwab, que se coloca agora por trás, se coloca nos bastidores desse plano, tá? Vamos continuar. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Não preciso nem falar mais nada, né? O que será que é isso aqui? O que está por vir ao longo dos próximos anos, que está sendo demonstrado aqui nessa capa apenas para que haja uma preparação, um alerta, uma espécie de profecia. Como ele diz, os escolhidos ali vão se salvar. Os escolhidos são eles. Eles estão citando as escrituras, transformando o que é espiritual em algo físico para concluir os seus planos aqui. Por quê? Eles sabem que já perderam a sua vida espiritual eterna diante do Criador. Esses são os mesmos inimigos do Criador, aqueles que se colocaram como donos do mundo. Se voltarmos lá atrás na história, nas escrituras, nós temos Nimrod, o cara que construiu a Torre de Babel após o dilúvio, se colocou como Deus na terra, instituiu uma única moeda, uma única linguagem, e a população o adorava como Deus, porque a Torre de Babel faria com que o Criador nunca mais, na mente deles, pudesse trazer um dilúvio e matar a população. Nimrod foi o primeiro grande inimigo do Criador, o primeiro a tentar instituir uma nova ordem mundial com ele no controle, o primeiro dono do mundo, o primeiro construtor. Nós, hoje, vemos que esses caras são da mesma linhagem de Nimrod e estão tentando mais uma vez construir a sua Torre de Babel. A sua Torre de Babel, na verdade, é uma pirâmide com um olho lá em cima, o qual eles se consideram os donos do mundo. Esse olho representa o poder do anticristo, o olho que tudo vê, que, no caso, está fisicamente tentando substituir o Criador. Percebe como tudo isso se encaixa? O documentário completo sobre isso aqui está no meu canal secreto. Se chama Apocalipse Orquestrado. Essa é a thumb do vídeo. Eu recomendo que você clique nesse link que está aqui na descrição e faça parte disso antes que nós encerremos as vagas. O documentário está fenomenal e vai fazer com que você abra ainda mais os olhos com informações que eu não posso passar por aqui. Mas eu gostaria que você deixasse seus comentários aqui embaixo agora. E também, se possível, me ajudar no compartilhamento dessa mensagem. Eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!